Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. Jesus come com os pecadores. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas, e ainda partilha do pão com elas. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E ainda que a encontre, coloca-a por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, santo é. Glória a Deus, santo Senhor. Glória a Deus, santo Senhor. Glória a Deus. Nessa passagem fica bem claro que os pecadores, as pessoas com uma reputação, as pessoas com uma fama, eles estavam vindo até Jesus Cristo. E é muito interessante, irmãos, porque o texto bíblico fala com que propósito eles estavam vindo até Jesus Cristo. O texto bíblico vai dizer que eles estavam se reunindo para ouvir a Jesus Cristo. Eles estavam vindo até Jesus Cristo para ouvir as palavras de Jesus Cristo. E isso é muito interessante, irmãos, porque eles não estavam indo até Jesus Cristo porque eles precisavam de uma cura. Eles não estavam indo até Jesus Cristo porque eles precisavam da solução de um problema, porque eles precisavam fazer uma viagem, e eles não sabiam se era para viajar ou não, então eles iam lá consultar Jesus Cristo para saber se era para ver. Não, irmãos, eles estavam indo para ouvir a Jesus Cristo. Isso nos mostra, irmãos, que quando nós somos ovelhas de Jesus Cristo, existe um propósito correto pelo qual nós vamos até Jesus Cristo. E esse propósito correto, irmãos, é para que nós venhamos a ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. A gente não vai até Jesus Cristo, olhando para Ele, vendo e enxergando nele uma maneira para se dar bem, uma maneira para alcançar a solução dos problemas, uma maneira para alcançar a cura, uma maneira, para a gente consultar se é para a gente vender um carro ou não, se é para a gente viajar. Não, esse não é o propósito pelo qual aqueles que são chamados por Deus vão até Jesus Cristo. As verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo, elas vão até Jesus Cristo, irmãos, porque elas precisam ouvir a palavra de Deus. Esse era o propósito pelo qual essas pessoas de má fama, de má reputação, pecadores, estavam indo até Jesus Cristo. Qual é o propósito de muitos crentes congregarem dentro das igrejas hoje? Irmãos, congregam porque precisam da solução de um problema, congregam porque precisam de uma cura, congregam, precisam consultar Deus para alguma coisa nos seus negócios. Irmãos, quantos crentes que, se tudo estiver bem na vida dele, se ele não tiver com enfermidade nenhuma, se ele não tiver com adversidade nenhuma, se ele não precisar consultar Deus para nada, ele acha que ele nem precisa congregar. Não, eu não preciso ir para a igreja hoje porque está tudo bem, não estou com enfermidade nenhuma, eu não estou precisando, não estou com enfermidade nenhuma, eu não estou com adversidade nenhuma na minha vida, não vou viajar, não preciso congregar. Realmente eles não congregam. Mas se a dificuldade bater na porta dele, se a enfermidade bater na porta dele, ele vira um crente fervoroso. Se deixar, ele vai na igreja 3 vezes no dia. Em um dia ele vai na igreja 3 vezes, aí vira um crente fervoroso. Não, irmãos, esse não é assim que agem aqueles que verdadeiramente Deus está chamando. Glória a Deus, Senhor. Aqueles que verdadeiramente Deus chama,
Aqueles que verdadeiramente são ovelhas de Jesus Cristo, eles vão até Jesus Cristo, irmãos, não para solucionar os seus problemas, mas porque eles entendem que precisam ouvir a voz do seu pastor, ouvir a voz de Jesus Cristo. E é o que nós estamos vendo aqui, né, irmãos? E esses pecadores, eles estavam indo até Jesus Cristo, e eles iam até Jesus Cristo com medo, eles iam até Jesus Cristo receosos, né, irmãos? Porque os fariseus rejeitavam muito eles, os fariseus oprimiam muito eles, excluíam muitos deles. Então, quando eles iam até Jesus Cristo, irmãos, eles iam com medo, eles iam receosos, com medo de serem excluídos por Jesus Cristo também. Então, ao mesmo tempo que eles iam até Jesus Cristo encorajava eles a que eles não precisavam ter medo. Então, é por isso que Jesus Cristo os recebe tão bem, por isso que Jesus Cristo come junto com eles, por isso que Jesus Cristo saúda eles, Jesus Cristo fica alegre com a presença deles, para encorajá-los, irmãos, de que eles não precisavam ter medo, que eles poderiam vir, que eles poderiam voltar, né, irmãos? E o quanto hoje a igreja não oprime os pecadores que querem voltar, né? O quanto a igreja hoje impede, irmãos, aqueles que muitas vezes erraram, se desviaram, né? E essas pessoas se sentem tão oprimidas, elas não, né, irmãos, elas não conseguem voltar, e se voltam, elas são tão perseguidas e tão oprimidas que elas simplesmente não conseguem permanecer. Sabe, o quanto a igreja hoje se parece com os fariseus, se parece com os perdidos e não se parece com Jesus Cristo, não tem as atitudes de Jesus Cristo, né, irmãos? Então é preciso tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes pessoas vão entrar dentro da nossa igreja, irmãos, e elas vão entrar cheias de pecado, elas vão entrar cheias de defeitos, cheias de problemas, né? E muitas vezes a igreja quer que o pecador se converta de um dia para o outro, né, irmãos? E muitas vezes o processo de transformação leva um certo tempo, né? E é preciso que as portas estejam abertas para o pecador, né, irmãos? Mas passa-se 1, 2 cultos, sabe? Muitas pessoas já começam a ficar incomodadas, né? Como é que é isso? Tá virando bagunça dentro da igreja agora? Olha lá, o pecador lá, não vai falar nada, mas como é que pode? Sabe, irmãos, é preciso que nós estejamos de braços abertos para receber os pecador, né, irmãos? É preciso que nós tenhamos paciência, né? Que nós não venhamos a oprimir essas pessoas quando elas venham, porque é isso que a religiosidade faz. A religiosidade, irmãos, ela escolhe as pessoas que podem ou não entrar dentro da igreja. A religiosidade, irmãos, faz com que nós venhamos a escolher aqueles que nós queremos dentro da nossa igreja ou não, né? Quem que é o bom? Quem que é o bom? Quem que é aquele que pode congregar na nossa igreja? Quem que é o bom? Quem que é aquele que é merecedor? Quem que é aquele que é capaz? Não, eu sou bom. Aqueles que são iguais a mim, aqueles que são iguais a mim, aqueles que pensam igual a mim, aqueles que agem como eu estou agindo, esse é o bom, esse pode congregar. Irmãos, é isso que a religiosidade faz. A religiosidade faz com que nós venhamos a olhar para o pecado das outras pessoas, mas faz com que nós venhamos a fechar os nossos olhos para os nossos próprios pecados. E faz com que nós venhamos a acreditar que estamos num nível espiritual mais elevado do que os outros pecadores. Então a religiosidade, irmãos, é essa condição, e é por isso que os fariseus, eles estão censurando Jesus Cristo, eles estão murmurando, eles estão achando aquilo que Jesus Cristo estava fazendo, recebendo os pecadores, estão achando isso um absurdo, né? Porque eles achavam que se verdadeiramente Jesus Cristo era o Messias, Jesus Cristo deveria estar junto com eles, e não junto com os pecadores, não junto com os perdidos. E a gente vai ler no versículo 2: entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam, murmurando: este saúde se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão para com elas, né? Os pecadores estavam vindo até Jesus Cristo para ouvir as suas palavras, e existia uma elite espiritual, existia uma elite religiosa ali,
que estava se incomodando com isso. Não, mas isso aí não está certo. Isso aí não está certo. Não pode ser desse jeito. Né? Como que Jesus Cristo está junto com pessoas que não prestam? Né? As pessoas não têm mania de dizer aquela frase: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então, se Jesus Cristo está andando com pessoas que não prestam, é porque Jesus Cristo não deve prestar também. Né? E quando as pessoas dizem isso, sabe, geralmente elas têm razão, né? Se você está andando com um drogado e você não é um drogado, sabe, é porque você não é uma boa coisa. Porque como é que uma pessoa que não usa drogas vai ficar andando com um drogado? Né? Como é que uma pessoa honesta, íntegra, vai ficar andando com alguém que é desonesto, com alguém que é ladrão? Realmente não condiz, sabe? Mas quando nós estamos falando de Jesus Cristo, isso não se aplica. Quando nós estamos falando de Jesus Cristo, isso não se aplica, porque apesar de Jesus Cristo comer com os pecadores, Jesus Cristo nunca pecou com os pecadores. Né, irmão? Se Jesus Cristo não comesse com os pecadores, Jesus Cristo ia passar a sua vida toda comendo sozinho. Né? Porque todos são pecadores, todos estão numa condição de miséria, todos estão numa condição que precisam de um Salvador. Então, a religiosidade, irmãos, faz com que nós venhamos a nos tornar cegos para a nossa condição. Né? Do mesmo jeito que os fariseus estavam cegos para a sua condição. E o que vai acontecer? O que vai acontecer, irmãos, é que como é que você fala para um religioso que ele está errado? Como é que você fala para um religioso que se acha santo, que se acha justo, né? Que se acha num nível espiritual elevado? Né? Como é que você diz para uma pessoa dessa que além dela estar errada, que ela está perdida? Como que você fala? Né, irmãos? E Jesus Cristo vai falar isso através de uma parábola, através de uma história. Jesus Cristo vai trazer essa realidade a eles, né, irmãos, através de uma história onde Jesus Cristo vai mostrar que eles estavam com uma visão distorcida da realidade. Né, irmãos? Eles achavam que estavam com uma visão cristalina da realidade, que eles achavam que estavam vendo as coisas perfeitamente. E Jesus Cristo vai mostrar para eles: não, vocês não estão enxergando a realidade como ela é. Sabe, vocês estão distorcendo a realidade. Vocês não estão conseguindo enxergar as coisas como elas realmente são. Então no versículo 3 vai dizer: foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Então Jesus Cristo agora vai mostrar para eles, através de uma história, como eles estão. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? Né? Então Jesus Cristo vai trazer essa história, e Jesus Cristo vai estar dizendo para os fariseus: se vocês tivessem 100 ovelhas e uma delas se perdessem, ainda que tivesse sobrado 99 ovelhas, vocês não iriam procurar essa uma ovelha que se perdeu? Né? Então, o que vocês estão vendo é que Deus está buscando as ovelhas perdidas. Esses pecadores aí que estão voltando, sabe, eles estão voltando porque Deus está indo ao encontro deles e Deus está trazendo eles de volta. Esse é o motivo pelo qual eles estão voltando. Né? Eles não estão voltando porque eles estão querendo alcançar algum benefício próprio. Eles não estão voltando porque eles estão buscando seus próprios interesses. Não, eles estão voltando porque Deus está chamando eles de volta. Porque eles são ovelhas de Jesus Cristo. Então, se eles são ovelhas, sabe, Deus está indo ao encontro deles e Deus está trazendo eles de volta. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? É por isso que nós sempre devemos enxergar pecadores entrando dentro da igreja como Deus trazendo eles de volta. Glória a Deus, Senhor.
Nunca podemos ter aquele sentimento de crítica, né? Não, faz um monte de coisa errada, agora vai caminhar com Deus, agora vai voltar de novo. Aí tá pensando que aqui é bagunça? Aqui não é bagunça não. Fez um monte de coisa errada, agora não tem mais direito de voltar não, tá perdido para sempre. Não existe perdido para sempre. Né? Se Deus quer chamar, Deus quer resgatar a ovelha perdida, sabe quem somos nós para dizer para Deus que Deus está errado? Glória a Deus. Quem somos nós para dizer para Deus que Deus não pode? Glória a Deus, Senhor. Né? Então precisa haver esse sentimento em nós, né, de entender que Deus está movendo aquele coração que estava perdido. Glória a Deus, Senhor. Né? Porque quando nós não entendemos isso, significa que é porque nós estamos achando, né, irmãos, que Deus nos escolheu porque nós somos bons. Santo Senhor. Não, Deus não me escolheu porque eu sou bom, sabe? Porque eu tenho qualidades. É porque eu tomei atitude, por isso que eu estou aqui congregando. Aquele lá é um perdido, ele não pode congregar. Não, irmão, se você está congregando é porque você é tão perdido quanto o outro. Glória a Deus. É porque você é tão caído quanto o outro. Ninguém está numa condição melhor. Ninguém está numa situação mais favorável. Todos carecem da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, quando nós nos incomodamos com Deus, salvando os perdidos lá no mundo, significa que nós nos tornamos simplesmente religiosos perdidos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, a pior coisa que pode acontecer é nós deixarmos de ser um perdido do mundo para nos tornarmos um perdido religioso dentro da igreja. Santo E quantos, irmãos, não deixam de ser um perdido no mundo para se tornar um perdido religioso dentro da igreja? Santo Senhor. Né? E é muito mais fácil converter um perdido no mundo do que um perdido religioso dentro da igreja. Santo Senhor. Porque o perdido religioso dentro da igreja, ele se acha bom, ele se acha justo, ele se acha merecedor. Né, irmãos? O religioso acha que ele se salva através das suas obras, através da sua capacidade. Ele está sempre olhando para o seu trabalho, para aquilo que ele faz, sabe? Ele não olha para Jesus, ele olha para si mesmo. É isso que a religiosidade faz. A religiosidade faz com que nós venhamos olhar para a placa da igreja, com que nós venhamos a idolatrar a placa da igreja, né, irmãos? Viemos a idolatrar, né, o CNPJ, viemos a idolatrar um monte de coisa, menos olhar para Jesus Cristo. Né, e faz com que nós venhamos a nos sentir seguros em um monte de coisa, na igreja que congregamos, na roupa que vestimos, na liturgia da igreja, em um monte de coisa, mas não nos faz olhar para Jesus Cristo e nos sentir seguros. E essa é a religiosidade, né, irmãos? E é isso que a religião faz. Ela simplesmente nos aprisiona e nos deixa perdidos, né? Ao invés de nos levar até Jesus Cristo, ela simplesmente nos afasta de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está mostrando essa realidade aqui, né, para os fariseus. Vocês estão aí achando ruim, mas se uma das ovelhas de vocês se perdessem, vocês iriam atrás delas. E se Deus quer resgatar a ovelha perdida, o pecador perdido, Ele não pode resgatar o pecador perdido? É o que Jesus Cristo está dizendo aqui para os fariseus. E Ele vai dizer: e assim que a encontra, coloca-a por sobre os ombros, cheio de júbilo. Né? Jesus Cristo vai dizer: quando um pastor vai atrás da ovelha perdida, quando ele encontra essa ovelha perdida, sabe, o coração dele se enche de alegria, se enche de prazer por ter encontrado essa ovelha perdida. Né, irmãos? E é essa alegria que nós devemos ter quando Deus resgata uma alma, quando alguém que estava no pecado volta para os caminhos de Deus. Nós devemos nos encher de alegria, devemos nos encher de contentamento. Né, irmãos? E o que o pastor faz? O pastor coloca essa ovelha sobre os seus ombros e traz ela de volta. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? O pastor, quando ele vê a ovelha perdida, irmãos, ele não chama a ovelha perdida para seguir ele. Né? O pastor não falou: achei a ovelha perdida, ovelhinha, vem, vamos ovelhinha, vamos, segue. Não, a ovelha não segue, irmãos. A ovelha não é um cachorro, irmãos. Sabe, quando você acha um cachorro perdido e é seu cachorro, sabe, ele fica todo feliz e ele te segue, mas a ovelha não segue, irmãos.
Não adianta você pedir para a ovelha seguir, não adianta você querer colocar uma coleira na ovelha, querer puxar a ovelha. Sabe, irmãos, a ovelha não vem, você tem que pegar a ovelha, irmãos, e colocar ela sobre os ombros e trazer ela de volta, dessa forma que você traz. Glória a Deus, Senhor. Então, irmãos, quando Deus vai resgatar um pecador perdido, Deus não fica fazendo apelo para o pecador perdido seguir Ele. Vamos, pecador perdido, dá uma chance para Jesus, pecador, dá uma chance para Jesus. Você já tentou tudo nesse mundo, pecador. Você já tentou se satisfazer no dinheiro, você já tentou se satisfazer no seu emprego, você já tentou se satisfazer nos relacionamentos, você já tentou. Tenta Jesus agora, tenta Jesus, dá uma chance. Não, irmão, Jesus não fica fazendo apelo, irmão, Jesus não fica pedindo para o pecador seguir Ele. Não, irmãos, quando Jesus Cristo quer salvar um pecador, Ele simplesmente move o coração daquele pecador. Glória a Deus. Né, irmãos? Move o coração daquele pecador. Sabe, é uma ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, ele é eficaz naquilo que ele faz. Glória a Deus. Quando ele quer chamar o pecador, verdadeiramente ele move aquele coração. Glória a Deus. E ele movendo aquele coração, irmãos, é um chamado irresistível. Não há como dizer não. Né, irmãos? Não há como dizer não, porque o Espírito Santo convence o pecador a tomar a escolha certa. Então, quando o pecador vem, ele vem, irmãos, dizendo sim, porque ele foi convencido pelo Espírito Santo, que é eficaz em convencer o pecador. É verdadeiramente, irmãos, Jesus Cristo colocando o pecador sobre os seus ombros, pagando os seus pecados. Não, irmãos, é verdadeiramente Jesus Cristo resgatando aquela alma naquela condição miserável e trazendo ela de volta. Né, irmãos? E quando o pastor traz a ovelha de volta para as outras 99 ovelhas, né, irmãos, ela tem a comunhão ali das outras ovelhas, irmãos. Glória a Deus. Sabe quantas vezes, irmãos, quantas vezes a ovelha volta e os pregadores ficam fazendo interrogatório para a ovelha, para saber por que a ovelha se desviou. Né, irmãos? Fica fazendo reunião, fica fazendo interrogatório para saber se deve ou não aceitar a ovelha de volta. Vamos fazer uma reunião para ver se a gente deve ou não aceitar a ovelha de volta. Sabe, e o pior é que muitas vezes a resposta é não. Né, irmãos? A ovelha quer voltar, a ovelha está arrependida, Deus está resgatando a ovelha, né, irmãos? E a religiosidade faz com que as pessoas olhem para a ovelha perdida e falem, não, a gente fez uma reunião aqui, você não pode voltar. A gente fez uma reunião aqui e chegamos à conclusão aqui de que você não pode mais fazer parte do rebanho. Não, mas Deus me trouxe de volta, sabe? Deus me resgatou e eu estou arrependido. Não, mas não pode não, porque você não se enquadra mais na nossa suposta santidade aqui, sabe, irmãos? Quantas, irmãos? O quanto a religiosidade não está fazendo isso com os líderes da igreja? Quanto que a religiosidade não está fazendo isso com as denominações? Sabe, e as denominações estão achando isso louvável, estão achando isso bonito, né, irmãos? E elas batem no peito e elas dizem, aqui é assim mesmo, porque para congregar aqui tem que ser santo, e para congregar aqui tem que ser bom, e para congregar aqui tem que ser justo, para congregar aqui tem que... Não, os religiosos, a religiosidade faz com que ele enxergue todo o pecado do outro, mas ele se torna totalmente cego para os seus próprios pecados, para os seus próprios erros. É por isso que Jesus Cristo combatia tanto a hipocrisia dos fariseus. Jesus Cristo chamava eles de sepulcro caiado. Sabe, vocês são muito bonitos por fora, cheio de pompa, cheio de luxo por fora, mas por dentro tem um corpo em decomposição. Por dentro vocês são podres, né? Por dentro vocês são terríveis. Isso são vocês. Vocês são hipócritas. Vocês parecem ser uma coisa, mas na verdade vocês são outra. Jesus Cristo combate muita hipocrisia e essa é a característica da religiosidade, hipocrisia. Age-se como se fosse alguém num nível espiritual superior aos outros, né, irmãos? Age-se como se a pessoa fosse salva não por Jesus Cristo, mas sim pelas suas próprias obras, pela sua própria capacidade, pelos seus próprios merecimentos. É isso que a religiosidade faz com cada um de nós, né, irmãos? E continua aqui, e ruma para casa, e ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e anuncia,
alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Né? O pastor pega a ovelha, coloca a ovelha sobre os ombros, vai para casa e ele chama seus amigos, ele chama seus vizinhos, ele falou: alegrem-se comigo, regozijem-se comigo, porque, sabe, eu encontrei a ovelha perdida. Né, irmãos? O quanto, irmãos, o quanto hoje a igreja não se alegra, né, irmãos, com a volta dos perdidos. Né, irmãos, o quanto a igreja hoje muitas vezes se entristece com muitas vezes as pessoas que estão retornando para dentro da igreja, porque não acham elas dignas, não acham elas merecedoras. Né, irmãos, ao invés deles anunciar para aqueles que não puderam ver, ó, fulano voltou, glória a Deus, se arrependeu, hoje que bom, voltou, vai caminhar com Deus agora, está arrependido, Deus trouxe ele de volta. Não, você sabe fulano lá, cometeu todos aqueles pecados lá, voltou agora, meu Deus do céu, melhor não ter vindo, né? Você vê, o religioso ele critica, ele murmura, ele faz igualzinho os fariseus estão fazendo aqui. Jesus está aí com essa gente que não presta, Jesus está aí tendo comunhão aí com essas pessoas de má reputação, uma fama. Eu acho que Jesus não está fazendo coisa certa, não. Eu acho que a igreja não devia mais aceitar aquela pessoa que fez aquela coisa errada, não. Eu acho que não, porque aí vai virar bagunça. Aí não, as coisas de Deus não é bagunça, não. Sabe, irmãos, o quanto hoje não se tem religiosos dentro da igreja, que ao invés de se alegrar com os pecadores voltando, não, irmãos, eles estão murmurando, estão achando ruim, estão criticando. É isso que a religiosidade faz, irmãos. Como se eles estivessem numa condição melhor do que o outro. Glória a Deus. Né, irmãos? E Jesus vai dizer: eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Né? Então Jesus Cristo vai terminar. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Jesus Cristo está ensinando que existem algumas pessoas que são justas e não precisam de arrependimento? Não. O que Jesus Cristo está fazendo é estar usando de ironia. Jesus Cristo está usando de ironia. Jesus Cristo está dizendo: Deus tem mais alegria com um pecador que se arrepende e volta do que com a vossa suposta santidade. Sabe, a sua suposta santidade, sabe, todo o seu esforço, toda a sua dedicação, todas as suas qualidades, sabe, o seu zelo, sabe, tudo isso que você acha que você é tão bom, que você não faz nada errado. Deus tem mais alegria lá com o perdido no mundo, lá que voltou, sabe, do que com você que não precisa de arrependimento, que você é bom demais, você é santo demais, sabe, não tem uma santidade muito grande, sabe. Então Deus tem mais alegria com o perdido no mundo do que com a vossa santidade, sabe, irmãos. Ironia. Glória a Deus. Ironia. Por que Jesus Cristo está ironizando aqui, né, irmãos? Porque a religiosidade é uma coisa muito hipócrita. Né, irmãos? A religiosidade é muito hipócrita, porque a religiosidade faz com que você, irmãos, consiga enxergar todos os pecados de uma pessoa. Né, irmãos? Você consegue esmiuçar cada pecado daquela pessoa, você consegue ver todos os erros daquela pessoa, mas quando se trata sobre os seus pecados, sobre os seus erros, sobre a sua condição, irmãos, você se torna totalmente cego. Sabe, irmãos, você não consegue enxergar nada. Né, irmãos? Quando está tratando sobre os pecados dos outros, né, é maravilha, mas quando Jesus Cristo tratava do pecado dos fariseus, né, irmãos, quantas vezes eles não quiseram tacar pedra em Jesus Cristo para não matar Jesus Cristo, né? A religiosidade faz isso, nos torna hipócritas, nos torna falsos, nos torna religiosos. E é preciso tomar muito cuidado, irmãos, para que nós, com o passar do tempo, não venhamos a congregar, não venhamos a conhecer a palavra de Deus e de repente nós começamos a nos achar bom demais, começamos a nos achar crentes demais, né, irmãos? Começamos a olhar para as outras igrejas e começamos a dizer: aqueles lá são os perdidos. Aquelas são os perdidos, porque na nossa igreja é tão bonito, na nossa igreja tem uma liturgia tão bonita, né? Os irmãos sentam um lado, os irmãos sentam do outro lado, mas lá nas outras igrejas lá não, nas outras igrejas lá são todos perdidos, né, irmão? Só ele é o bom, só a igreja dele salva, né, irmão? Só onde ele congrega que serve a Deus, né? Só a igreja dele caminha com Deus, nenhuma das outras igrejas caminha com Deus direito.
Só ele caminha com Deus. Sabe, irmãos, isso é religiosidade. Isso é hipocrisia. Né, irmãos? Porque é como se nós não tivéssemos erros. É como se nós não tivéssemos defeitos. É como se nós não tivéssemos problemas. É como se nós não tivéssemos o que consertar. Então nós não precisamos falar de nada sobre nossos problemas. Nós vamos pregar só sobre o problema dos outros. Né, irmão? Só sobre os erros dos outros. E quando nós estamos falando sobre o problema dos outros, os erros dos outros, todo mundo está... Que pregação boa, que pregação fervorosa. Né, irmãos? Mas ai se falar dos nossos erros, ai se falar dos nossos problemas. Né? A religiosidade faz isso. Por isso que nós sempre precisamos estar ouvindo uma pregação que quebre o nosso coração. Por isso que nós sempre precisamos estar ouvindo uma pregação, irmãos, que acabe com o nosso eu, acabe com a nossa arrogância, acabe com a nossa soberba. Né, irmãos? Por isso que nós sempre devemos estar nos quebrantando o tempo inteiro com a palavra de Deus. Porque quando nós pararmos de nos quebrantar com a palavra de Deus, é porque nós deixamos de ser cristãos e nos tornamos religiosos. Estamos nos achando do bom. Né, irmãos? Estamos achando que aquilo que nos confronta não deveria nos confrontar. Sabe? Porque a gente tem tantas qualidades, por que a gente precisa ficar falando sobre os problemas? Então, irmãos, é muito bom quando nós somos confrontados com a palavra de Deus. Porque verdadeiramente, Deus, irmãos, é Deus nos resgatando como está resgatando a ovelha perdida. É Deus nos salvando como está salvando as ovelhas perdidas. É Deus movendo o nosso coração assim como Deus estava movendo o coração desses perdidos aqui nessa palavra. Né, irmãos? E o que nós devemos buscar sempre na palavra de Deus, né, irmãos, é a salvação através de Jesus Cristo. Nós nunca chegamos ao ponto, não, eu já estou salvo, Deus já me salvou. Por que eu preciso ficar vindo na igreja para ficar ouvindo sobre salvação? Deus já me salvou, então eu já estou salvo. O que eu preciso ouvir agora é sobre a solução dos problemas. O que eu preciso ouvir agora é sobre a cura da minha doença. Não, irmãos, o que nós precisamos ouvir é sempre sobre salvação. O tempo todo, irmãos, todo culto. Porque o tempo todo, irmãos, nós temos que ser quebrantados, confrontados, moldados segundo a palavra de Deus. Isso o tempo todo. Quando nós achamos que já está bom, que não precisamos ouvir mais sobre salvação, sabe? Aí que você precisa ouvir sobre salvação mesmo, porque você está perdido. Você virou simplesmente um religioso. Virou simplesmente um fariseu. Né, irmãos? É por isso que palavras como essa são tão importantes, irmãos, porque, sabe, elas nos despertam para uma realidade que muitas vezes nós estamos lá anos e anos e anos sendo religioso, anos e anos dando valor para a placa da igreja, dando valor para a liturgia do culto, dando valor para um monte de coisa, quando na verdade já jogamos Jesus Cristo fora há muito tempo. Né? E essas palavras como essa aqui, irmãos, nos despertam para essa realidade. Né, que nós venhamos a enxergar Jesus Cristo nos resgatando, assim como esse pastor aqui está resgatando essa ovelha. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém.